sou R2 de Cardiologia Pediátrica e sou responsável por apresentar hoje o Clube do Artigo. Hoje o artigo se trata de... o nome do artigo é Thyroid Hormone, Thyroid Therapy in Children After Congenital Heart Surgery, a meta-análise. Esse artigo ele foi publicado em 2019 no Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Ele foi realizado por um grupo do Texas Children's Hospital, Advocate Children's Hospital e Medical University of South California. Aqui logo no começo ele diz que ele não foi financiado, né, e não tem nenhum conflito de interesse. Bom, então vou fazer uma breve introdução. Vou falar só um pouquinho sobre o hormônio tiroidiano, que foi uma coisa que eu fui pesquisar um pouco para poder entender um pouco sobre o artigo. Então, o hormônio tiroidiano ele é produzido por meio de ciclos circadianos, né? Você tem o hipotálamo, né, que vai estimular a hipófise por meio do TRH, que vai produzir o TSH estimulando as células foliculares aqui da tireoide. Essas células foliculares vão produzir o hormônio T3 e T4. A principal pool produzido é do hormônio T4 e esse hormônio vai ser convertido na periferia em hormônio T3. O hormônio T3 ele é a fórmula biologicamente ativa mais eficaz. Ela tem uma ação de 5 a 7 vezes maior do que o hormônio T4. E, além disso, eles funcionam uma forma de feedback, né? Então, quando há um aumento do hormônio T3, você vai ter um feedback negativo, fazendo uma inibição do hipotálamo e da hipófise. Quando você tem uma redução, você tem um feedback positivo, estimulando a produção dele próprio, né? Além disso, o hormônio tiroidiano, ele age como um hormônio que age nos receptores nucleares, né? Então, ele age a nível celular no corpo inteiro. No coração, que é o objetivo desse estudo, né, ele aumenta a contratividade e a frequência cardíaca. Já é sabido, né, de outros artigos que a circulação extracorpórea ela diminui o pool de hormônio tiroidiano, né, principalmente do hormônio T3, que é a fórmula biologicamente ativa. Com essa redução do hormônio T3, você tem um feedback positivo, aumentando o estímulo, né, e aumentando o TSH. Com essa queda do hormônio tiroidiano, essa queda, né, ela é transitória. Ela tende a durar 1 a 2 semanas após a circulação extracorpórea e aí você tende a ter uma recuperação dessa função tiroidiana com o aumento primeiro do TSH e depois do T3. Então, a síndrome do doente eutiroideu ou do eutiroidiano doente, que a gente já conhece dos pacientes gravemente doentes, né? O paciente não tem um problema na tireoide em si. Ele tem, na verdade, uma inibição da produção hormonal que não se sabe muito bem em que via que isso é alterado, mas não é um problema na tireoide em si. Embora seja um hipotireoidismo transitório, você tem uma disfunção do ventrículo esquerdo, um aumento da resistência vascular sistêmica, um prejuízo nas trocas gasosas, e a gente sabe que até essa recuperação de 1 a 2 semanas, um paciente no pós-operatório, 1 a 2 semanas é muito tempo para ele, né? Pode ser a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Então, diante disso, os estudos vêm pensando na suplementação desse hormônio, né, do T3, para melhorar a evolução das crianças submetidas à cirurgia cardíaca congênita. Então, essa meta-análise ela foi avaliar o impacto dessa suplementação do hormônio tiroidiano na evolução da criança submetida à cirurgia cardíaca congênita. Como que foi feita essa meta-análise, né? Então, foi feita uma revisão sistemática, foram incluídos trabalhos prospectivos, randomizados e na língua inglesa. Esses trabalhos, então, eles tinham que conter cirurgia cardíaca congênita e cirurgias que o paciente era submetido à circulação extracorpórea. Tinha que ter pelo menos 2 grupos, um grupo hormônio e um grupo placebo, e eles tinham que avaliar, não necessariamente todos esses objetivos, mas os objetivos primários eram avaliar a função cardíaca, que foi avaliado o índice cardíaco no primeiro pós-operatório, e a evolução no pós-operatório. O que ele considerou, né? Então, ele considerou 5 itens. Duração, né? Tempo de duração da ventilação mecânica, que foi visto em dias. Permanência em UTI, tempo de permanência, também foi em dias. Tempo de internação hospitalar, também em dias. Score inotrópico e mortalidade intra-hospitalar. Então, esses 6 objetivos primários vão ser avaliados ao longo de toda a meta-análise. Como que foi feita essa pesquisa e estratégia de identificação? Então, foram identificados 581 estudos por meio de uma pesquisa nos bancos de dados Medline e Embase, de 1996 a 2018, e os termos utilizados foram Thyroid Hormone, Thyroid Tyroid Congenital Heart Disease, Euthyroidistic Syndrome and Cardiac Surgery. Foi, então, por meio desses 581 estudos achados, 561 não foram considerados elegíveis, baseado no título e no resumo.
ele diz que eles utilizaram para avaliar essa qualidade o database de Cochrane e que muitos estudos foram achados duplicados, né? Então, eles ficaram com 20 estudos. Desses 20, eles avaliaram todo o corpo de texto do estudo e foram excluídos 11, ficaram com 9 estudos. 2 prospectivos intervencionistas, 3 estudos caso-controle randomizados e 4 estudos caso-controle placebo duplo cego randomizado. Como que eles extraíram os dados, né, desses estudos? Então, ele disse que foi feito um formulário específico para essa meta-análise, onde eles anotavam todos os dados dos estudos que eles selecionaram. Esse formulário ele foi preenchido por 2 autores distintos para garantir a acurácia. Se alguém cometesse algum erro, você tinha um outro para corrigir. As variáveis contínuas vão ser apresentadas em média, desvio padrão, e o que ele diz é que estudos que não estavam, as variáveis contínuas não estavam apresentadas dessa forma, ele converteu para essa forma. Análise dos vieses, então. Ele deu uma atenção especial para a seleção dos pacientes, seleção da intervenção, inclusão daqueles 6 objetivos primários, né, que eu disse lá nos objetivos, e relatório dos resultados. Bom, como foi feita a análise dos dados dessa meta-análise? Eu fui ler um pouquinho sobre como é feita essa análise de meta-análise, né? Basicamente, a gente tem 2 modelos, o modelo de efeito fixo e o modelo de efeitos variáveis. O modelo de efeitos fixos, que é o que ele usou nessa meta-análise, o que quer dizer isso? Né? Ele supõe, né, ele parte de um pressuposto de que o efeito de interesse é o mesmo em todos os estudos. O que isso quer dizer? Naqueles 9 estudos, ele quer dizer que se eu usar hormônio, o efeito desse hormônio vai ser o mesmo em todos os estudos. Então, quando ele parte desse pressuposto, ele parte do pressuposto também que as populações são homogêneas, né? Que a idade desses pacientes são parecidas, que as comorbidades são parecidas. Então, ele parte desse pressuposto de homogeneidade. Então, ele tem que fazer um teste para avaliar se essa homogeneidade é real, né? E para avaliar essa heterogeneidade, né? Ele fez 2 testes. O teste Q, que ele considerou significante um valor de P menor do que 0,05, e o teste I quadrado, ou I2, que era estatisticamente significante quando era acima de 50%. Se esses testes foram positivos, né, foram estatisticamente significantes, quer dizer que a população era heterogênea, e aquele pressuposto do modelo fixo cai, né? Então, ele tem que usar outro modelo, que foi o modelo de efeito randômico. Para variáveis contínuas, foi usada a diferença média e intervalo de confiança de 95%. Variáveis binárias, odds ratio, intervalo de confiança de 95%, e o método de Mentel-Hansel foi utilizado para todas as análises. Para a análise dos vieses, ele foi feito tanto uma análise qualitativa quanto quantitativa. Qualitativamente, foi feita só uma revisão dos gráficos de funil, e se eles ficavam... e para análise quantitativa, ele fez essa análise de Egger, que é a análise da simetria no gráfico de funil. Além disso, ele fez uma meta-regressão dos 6 objetivos primários, aqueles 6 que eu citei dos objetivos, e ele disse que ele incluiu outros itens porque eles estavam muito presentes nesses 9 estudos. Ele incluiu, então, idade, gênero, via de administração hormonal, dose de hormônio em 24 horas e tempo de circulação extracorpórea. Agora, indo para a parte dos resultados. Então, como eu disse, foram 9 estudos incluídos nessa meta-análise, que correspondiam por 711 pacientes. Todos os estudos ocorreram depois do ano 2000 e todos tinham pelo menos 2 grupos, hormônio tiroidiano e placebo. 2 trabalhos, eles tinham mais do que 2 grupos. Então, ele considerou que cada grupo foi um estudo, né? Cada grupo foi tratado como se fosse um estudo independente. Essa primeira tabela, ela, na verdade, ela é ela é descritiva, né? Mostra pra gente como que era essa população. Então, aqui no canto a gente vê os 9 estudos, aqui o ano dos estudos, né? Todos após o ano 2000. Nesse primeiro é o N dos estudos. Aqui tem a porcentagem de sexo masculino e feminino, e aqui a média de idade da população. Na verdade, que a gente consegue ver que realmente foi um estudo randomizado, né? Então, o grupo, eles são bem homogêneos. Aqui, nessa próxima tabela, a gente consegue ver também os 9 estudos, e aqui são os 6 objetivos primários. Como nem todos os estudos tinham todos os objetivos. Então, desculpa, gente.
Então, nem todos os estudos tinham todos os objetivos, né? Então, o que a gente consegue ver na tabela... Espera só um minuto. Eles conseguem ver? Eu consigo ver só a fonte. Ah, tá. Então, o que a gente consegue ver aqui dos objetivos primários é que nem todos os estudos tinham todos os objetivos. A gente consegue ver no canto, né, à direita, que todos contavam com mortalidade intra-hospitalar, e tem uma lacuna aqui entre score de inotrópico e dias de internação. Eu precisava mudar. Não está passando, Juan. Aí. Bom, quanto à análise dos viés, então, ele disse que os estudos incluídos tinham baixo nível de viés e que o maior risco foi resultados não publicados. Quanto ao hormônio tiroidiano, então aqui também a gente tem os 9 estudos e a gente consegue ver que a principal via foi a via intravenosa, sendo que a enteral foi só em 3 trabalhos. Quanto à dose de hormônio utilizado, ele fez como se fosse a dose em 24 horas. Então, ele calculou em micrograma por quilo nessas 24 horas. O que a gente consegue ver é que foi muito variável. Variou de 0,4 a 5 microgramas por quilo. Né? Uma dose muito variável entre os estudos. E o tempo também de utilização desse hormônio foi muito diferente entre os estudos. Teve estudo que usou 24 horas e teve estudo que usou durante toda a permanência no UTI. Agora eu vou falar dos 6 objetivos primários. Então, eu vou só perder um pouquinho mais de tempo nesse gráfico, porque ele vai se repetir nos 6 estudos primários, nos 6 objetivos primários, só para que a gente possa entender. Então, aqui a gente tem os 9 estudos, né, e aqui é a média dos estudos. E aqui a diferença média com intervalo de confiança de 95%. Então, aqui cada linha representa um estudo, esse quadrado maior no centro é a média do estudo, e esse losango vermelho é a média da meta-análise. Aqui, se a gente observar, a gente vê que tem, quanto mais negativo o número, mais favorável o hormônio, quanto mais positivo o número, mais favorável o placebo. Então, só para a gente possa entender, então, por exemplo, se o grupo que usou hormônio ficou 5 dias da ventilação mecânica e o placebo 5 dias, essa diferença foi de 0. Então, a nossa linha que a gente tem que sempre olhar é a linha do 0, porque se não houve diferença, é o 0. Se o grupo que usou hormônio ficou 2 dias e o placebo 3, esse número vai ser negativo. Quer dizer que quem usou hormônio foi melhor, né? Então, por isso que está escrito aqui, negativo, favorável ao hormônio, positivo, favorável ao placebo. Então, a gente chega à conclusão que quando ele cruza a linha do 0, ele vai ser um estudo que não foi estatisticamente significante, né? A gente não vai ter uma resposta favorável. E a outra coisa que a gente pode olhar é a distribuição dos pacientes ao longo dessas linhas. Então, eles estão distribuídos aqui, por exemplo, nesse, mais ao longo da linha do 0. Quer dizer que essa população é um pouco mais homogênea, né? E aí a gente vai comprovar isso. Então, a diferença, o P não foi estatisticamente significante, a gente podia concluir isso, né, olhando para esse gráfico. Só um estudo não passa a linha do 0, né? E ele fez aquelas análises de Q e quadrado para ver homogeneidade da população, e ele foi uma população homogênea. A gente também poderia concluir olhando aqui por esse gráfico. Foi feita a meta-regressão e também não foi achada uma associação significante entre o uso de hormônio e dias de duração de ventilação mecânica. Passando para o próximo objetivo, então, tempo de permanência no UTI, né, e a utilização do hormônio. Então, aqui também os 9 estudos. Aqui os estudos estão cruzando, aqui a gente tem os estudos na linha do 0, né, mas a maioria deles está aqui à esquerda, ser um pouco favorável ao hormônio, né, e essa população a gente consegue ver que ela já é mais heterogênea. Né? Então, foi feito o teste, foi heterogêneo e ele usou o outro modelo, que é o modelo randômico. Se a gente olhar aqui, então, para o PEN, ele não foi estatisticamente significante, porque por mais que eles estejam à esquerda, a maioria deles, pelo menos, toca ou cruza a linha do 0. Mas aí, como diria o Dr. Moacir, se a gente estrangular os números, a gente chega num resultado. Né? E aí, a meta-regressão, ela diz que houve um menor tempo de permanência do UTI nos pacientes que tinham maior dose de hormônio tiroidiano. Aqui, com relação ao tempo de internação, também em dias, aqui a gente tem também os 9 estudos, e a maioria deles também cruzando aqui a nossa linha do 0. Então, o P, estatisticamente, não foi significante, mas estrangulando os números, menor tempo de internação, com maior dose de hormônio tiroidiano. Quanto ao score inotrópico, a gente observa aqui é que
a gente teve só 4 estudos, né? Não foram novos que tinham aquele score inotrópico. E se a gente observar dos 4 estudos, 3 estão favoráveis ao hormônio, só um cruza a linha do zero. Então, o P foi estatisticamente significante, um P de 0,001, mostrando que pacientes que em uso de hormônio tinham um menor score inotrópico. E para a meta-regressão, como foram poucos estudos que tinham esses dados, não foi possível realizar. Quanto ao índice cardíaco, só 2 estudos tinham esse índice cardíaco, né? E aqui 50%, né? Um deles cruza a linha do zero. Então, o P também não foi estatisticamente significante e com 2 estudos também não foi possível fazer a meta-regressão. Aqui, quanto à mortalidade intra-hospitalar, o gráfico muda um pouco, porque a gente está falando em odds ratio e intervalo de confiança. Né? O odds ratio, como a gente sabe, é razão de risco, então não é mais 1, porque é uma divisão, né? Quando a diferença ela é 0, é 1 sobre 1, então agora a gente tem o número 1 como aquela linha que a gente tem que olhar. Né? E aqui todos os estudos cruzam a linha do 1, então o P também não foi estatisticamente significante. Então, se a gente olhar os 6 objetivos primários, 1 foi estatisticamente significante, que foi o score inotrópico, e 2 teve o seu resultado na meta-regressão, que foi o tempo de internação em UTI e o tempo de permanência hospitalar. Bom, então o que ele discute no artigo? Né? Que a reposição hormonal de rotina nas cirurgias com cardiopatia congênita, elas têm seus benefícios limitados, como a gente viu, né? A maioria dos não deu uma diferença estatisticamente significante, o único que deu foi o score inotrópico, mas com significado clínico relativamente pequeno. Na meta-regressão, então, ele fez a meta-regressão daqueles 6 objetivos primários, mas ele usou aquelas outras características. Então, quanto à idade, ele disse que a idade não interfere no impacto da reposição hormonal. Isso foi importante porque estudos vinham dizendo que quanto menor a idade da criança, melhor era o impacto da reposição hormonal. E essa meta-análise não encontrou essa diferença. Além disso, ele disse que o tempo de SEC não tem impacto na resposta à reposição hormonal. A gente poderia acreditar que quanto maior o tempo de SEC, mais grave fosse o paciente, melhor ele responderia à reposição hormonal. Mas isso ele também não encontrou. E o que uma pergunta que surge da meta-análise é se teria um efeito dose dependente do hormônio tiroidiano. Será que tem algum nível de T3 que a gente dosa, que a partir desse nível a gente teria que repor? E ele acredita que sim, que os pacientes que tinham esses níveis mais altos foram realmente os pacientes que tiveram algum resultado positivo nessa meta-análise. Ele, então, propõe estudos futuros, né? Ele desenha um estudo que ele acha que seria ideal para que as respostas fossem melhores. Então, ele diz que o ideal seria que tivesse um estudo que tivesse um grupo placebo, um grupo que utilizasse uma dose menor que 0,5 micrograma por quilo em 24 horas e o outro que utilizasse uma dose maior que 4 a 5 microgramas por quilo em 24 horas, dividida essas doses de 8 em 8 horas, para avaliar esse efeito, né, dose dependente. Seria para, ele diz, para você ver o nível de T3 no pré-operatório, anterior à primeira dose de 8 em 8 horas, avaliar a oxigenação tecidual, incluir nesse estudo neonatos até 18 anos, lesões cardíacas variadas e avaliar o índice cardíaco. Ele diz que para você olhar para o tempo de permanência em UTI, para você ter uma diferença estatisticamente significante, com P menor que 0,05 e um poder de 90%, o nosso estudo, né, futuro, teria que conter no mínimo 300 pacientes, 150 de cada grupo. Quanto às limitações do estudo, então o que ele diz? Que os estudos randomizaram pacientes para reposição hormonal independente do nível de hormônio, então você poderia estar repondo hormônio em quem tem nível de tireoidiano normal. Além disso, um número significante de pacientes deve ter um débito cardíaco no pós-operatório normal, por exemplo, um paciente que fez uma CIA, uma CIV, provavelmente ele é um paciente que tem um débito cardíaco normal e você repor hormônio não vai aumentar esse débito, então você tem um benefício subestimado para esse paciente. Ele usou os dados a nível de trial e não do paciente, isso quer dizer, ele, como uma meta-análise, pegou os dados dos estudos, não direto dos pacientes. Isso pode gerar um erro. E havia poucos dados das características de base, né, dessa população, limitando a meta-regressão. Ele conclui, então, que a reposição hormonal de rotina, na dose de 1 a 5 microgramas por quilo em 24 horas, não altera a evolução no pós-circulação extracorpórea. Ele diz que tem uma diferença clínica pequena, mas a gente teve uma estatística, né, estatisticamente significante para esses dados, para o score inotrópico, né, que foi a diferença na média, tempo de permanência em UTI e tempo de internação, que foi a diferença na meta-regressão. Isso justificaria novos estudos, né?
Aqui, então, essa meta-análise, ela contou com um comentário que a reposição do hormônio tiroidiano após a cirurgia cardíaca congênita, ele diz, I'll be back, but it still not work. São dois autores, o David e o Elias, eles são o David é o anestesista, chefe da UTI cardiológica de Cincinnati, e o Elias é um cardiologista que também trabalha nessa UTI cardiológica. Então, eles começam dizendo que a ausência de diferença entre o grupo controle e o tratamento, por que ela pode existir? Porque realmente não há diferença, né, entre você repor o hormônio e que você pode estar usando a dose inadequada, que foi o que a meta-análise propôs, né, efeito dose dependente. Ele não acha que isso se sustenta, ele diz que os trabalhos, né, se você olhar para cada estudo, tem pacientes que têm o T3 normal e que isso não teve efeito nos objetivos primários, então ele não acha que seja o problema da dose. Ele ressalta que essa resposta ao tratamento não é idade dependente, ele achou que isso foi interessante, né, que a meta-análise achou, porque acreditava-se que a idade menor responderia melhor, e eu acho que o principal contribuição desse comentário é esse sobre estudos futuros. Então, o que ele acredita, esses autores acreditam? Que a gente está olhando para o grupo errado e para os objetivos errados, e por isso que a gente não está encontrando respostas. Que ele acha que a gente tem que olhar, o objetivo primário teria que ser o balanço de O2, que seria oferta e consumo de oxigênio, tanto global quanto regional. Ele diz que alguns estudos, e até a meta-análise, ele tentou olhar um pouquinho para isso, olhando para o índice cardíaco, né, que seria a oferta de O2, e um outro estudo raiz, né, que ele fala que é um dos estudos da meta-análise, ele chegou até a olhar para a oferta e consumo de O2, mas que ele disse que não teve uma diferença entre repor hormônio e não repor. Ele acredita que a gente não achou nada nesse objetivo, né, porque os estudos eram pequenos e porque quando a gente repõe o hormônio, a gente tem 3 tipos de respostas. Né? A gente vai ter um paciente que vai se beneficiar desse hormônio, porque ele vai ter um baixo débito cardíaco, mas ele tem uma reserva preservada. Então, quando você dá o hormônio tiroidiano, a gente sabe que o hormônio tiroidiano ele aumenta o metabolismo celular. Então, ele aumenta o consumo de oxigênio. Se você não tem uma reserva preservada, se você tem a reserva preservada, você aumenta o consumo, mas você aumenta também o débito cardíaco com a oferta. Então, esse paciente vai se beneficiar, né, desse hormônio. No outro extremo, a gente vai ter o paciente que ele tem um baixo débito cardíaco, mas a reserva dele é baixa. Então, você vai aumentar, dando o hormônio tiroidiano, você aumenta o consumo, né, o metabolismo celular, sem aumentar o débito cardíaco. Então, você está causando um malefício para esse paciente. E no meio, né, você tem, segundo ele, o maior pool de pacientes, que é o paciente que ele tem o débito preservado, a reserva preservada, você dá o hormônio, ele aumenta a atividade celular, mas ele já aumentaria por si só o débito cardíaco, né? Ele já tem um débito cardíaco normal. E ele diz que esse número de pacientes é cada vez maior, porque as cirurgias vêm ficando cada vez melhores, a UTI cada vez melhor, e você tem pacientes cada vez com menos déficits no débito cardíaco. E talvez esse pool grande de pacientes está mascarando o efeito bom que a gente talvez poderia causar usando o hormônio tiroidiano. Então, você tem que selecionar o seu grupo de estudo, que ele acha que esse grupo que se beneficiaria é o grupo que tem maior tempo de SEC e o grupo que tem uma cardiopatia congênita mais grave. Então, o que ele propõe? Né? Que estudos futuros sejam multicêntricos, com essa população específica, e olhando para a coisa certa, que na opinião dele é o balanço de O2. É isso. Obrigada. É um trabalho, como já foi dito, uma meta-análise, né? E mereceu, como foi dito pelo Dr. Ulisses, um comentário. Então, isso significa que é um trabalho que teve relevância para o editor do grupo. Vocês veem que foi apresentado... Eu gostaria de projetar minha tela, deixa eu ver aqui um pouquinho. Ele foi apresentado numa revista que ela não é uma revista de rotina, assim, classificada, inclusive, no periódicos Qualis. Está aparecendo aí a tela? Ainda não, né? Tá sim, a gente está vendo. Estamos vendo todos os teus segredos aí. Vou sair, então. Então, ela foi apresentada numa... Alô?
foi apresentada nessa revista Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Ela não é uma revista oficial assim de assinatura, ela é parte, é um suplemento desse Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Este sim é uma revista classificada como A2 na Medicina 1, então é uma revista muito importante, né? Vocês vejam aqui que ela é dirigida, né, para providenciar um fórum para os cirurgiões cardíacos e disseminar e discutir importantes informações novas e ganhar insight em coisas ainda, em áreas ainda não resolvidas, né? É uma revista que você tem que ser convidado para publicar, né? O editor te convida a respeito de um assunto e você já dirige a sua publicação diretamente para lá. Tá vendo que aqui é uma publicação só por convite e recebe submissões transferidas somente para a publicação irmã, quer dizer, só o editor lá do Journal of Thoracic que recomenda. Bom, de qualquer forma, é uma revista importante, o assunto mereceu atenção porque é uma coisa pouco estudada. Vocês veem que foi feita esta meta-análise e achei interessante que logo na primeira página, né, ele destaca os pontos importantes do artigo. Quer dizer, é um artigo relativamente longo, mas já tem aqui na primeira página os pontos importantes, a mensagem central, né, que falando do reposição rotineira da triodotironina de 1 a 5 microgramas por quilo por 24 horas, não alterou significantemente a evolução pós-operatória. Então, já te dá uma informação definitiva. Põe as informações em perspectiva, o que pode ser visto, tirado a partir dessa meta-análise, e dá um forest gráficas, um gráfico de floresta, que é esse representativo da meta-análise, já com uma conclusão geral, pelo menos em relação à duração da ventilação mecânica, que não foi importante. Então, já na primeira página, você tem uma visão boa do que vai encontrar no artigo, né? Quando a gente faz uma meta-análise, foi dito aí, tem que revisar toda a literatura disponível. Eles foram lá em quase 38 anos atrás, né? 1980, e só que os trabalhos que encontraram realmente foi do ano 2000 para frente. Tem uma pequena falha de meta-análise que eles falam que estudaram só artigos da língua inglesa, né? Isso é uma falha importante, porque você pode ter um artigo em alemão, em russo, até em português, que eles não pesquisaram. Então, em meta-análise, você tem que procurar tudo. Tudo que existe, trabalho chamado de gaveta, que é o trabalho que você não publicou ainda, coisa de laboratório, falar com especialista. Então, em termos de pesquisa, é possível que haja algum trabalho que estudou o uso do T3 e não está incluído nessa meta-análise. Então, isso causa um certo viés que você não tem todos os trabalhos disponíveis. Outra coisa, o tipo de estudo, o tipo de evento que ele procurou. Vejam aqui estão vendo aqui na seta, os seguintes eventos foram incluídos: duração da ventilação mecânica, duração do tempo de UTI, duração da internação hospitalar, score inotrópico, índice cardíaco nas 24 horas e mortalidade na internação. E todos esses eventos, a gente já falou dos eventos duros, eventos moles, só a mortalidade que realmente é um evento considerado duro. Então, duração de ventilação, duração de UTI, tempo de internação, esses eventos eles não são duros, então eles não dão um resultado muito bom para usar como
evidência, né? Em todo caso, foi o que ele usou. E tem um outro assunto que ele usou o score inotrópico e fez média de score inotrópico. Todo score você não pode fazer média. Ele disse lá no texto que os que tinham mediana ele transformou em média. Existe um modo matemático de transformar, mas nesse caso, para score inotrópico, se você transformou em média, falseia o resultado, porque score não pode fazer média. Por exemplo, um score de dor. Uma dor 8 não é o dobro de uma dor 4. Né? Isso foi só uma escala criada para interpretar a dor. Então, seria uma falha aí usar score inotrópico. E foi justamente um dos que deu diferença. Né? Então, isso já é uma coisa que a gente tem que ficar atenta se isso tem validade clínica. Teria que analisar os resultados individuais, como já foi falado aí. Bom, vejam pela definição oficial aqui de meta-análise. Então, meta-análise o Dr. Ulisses falou, é o pico da pirâmide em termos das qualidades de estudo, né? Não bem da qualidade, do grau de informação que ela pode transferir para a gente. Então, ela é uma análise estatística que combina ou integra os resultados de vários estudos independentes, que o autor ou da meta-análise considerou que seriam combináveis. Isso é muito importante. A gente tem que construir aquela frase pico, lembra que a gente já falou? P, que é o paciente que foi estudado, I, que é a intervenção, C, que é o controle, e O, o output. Qual foi o evento? Todos têm que seguir esse mesmo pico para serem combináveis. E importantemente, existem diferentes métodos estatísticos para combinar esses dados. Então, não dá para dizer, o método correto é esse, o método correto é aquele. Existem vários métodos, como a Alice salientou aí. Bom, eu recomendo sempre para vocês procurarem ler sobre meta-análise. Existem muitos artigos interessantes na internet, e o da Cochrane, né? Sempre procurar o da Cochrane, que eles têm um livro disponível para a gente consultar quando quer saber sobre isso. Bom, o que é importante que gostaria de destacar de análise desse estudo é a chamada estatística Q e a estatística I2. Para que serve essa estatística Q e essa estatística I2? É porque, às vezes, os estudos não são, digamos assim, iguais na meta-análise. Um está dirigido para a direita, favorecendo o controle, outro está dirigido para a esquerda, favorecendo o estudo. Então, não existe uma equivalência, uma igualdade entre os grupos. Né? Então, essa estatística Q e a estatística I2, elas medem quanto que existe de desigualdade entre os grupos. É claro que fica ruim comparar um grupo de crianças com Down, cardiopatia grave, com outro com CIA, CIV e criança mais idade. Né? E mesmo que todos tenham usado o T3, mas um grupo é muito pior que o outro. Então, o resultado pode ser diferente. Então, quando você analisa uma estatística, tem que ver se existe homogeneidade, ou seja, os grupos são similares para comparação, ou quando eles são heterogêneos. Né? Bom, ele pegou 9 estudos, e, como já foi ressaltado também, tem estudos do mesmo autor. Quase seguramente, casuística se repete, né? Isso pode falsear um pouco o resultado. Geralmente, a gente deixa a estatística maior, ou a casuística maior, e tira o outro, porque senão o paciente vai estar repetido em duas casuísticas.
Então, veja aqui, outra coisa importante. A dose do hormônio foi muito diferente. Então, variou de 0,4, né, até 5 microgramas por quilo. Isso, dependendo do peso da criança, vai ter um impacto muito grande na diferença de dose. Então, pode, eventualmente, falsear o resultado. Alguns foram intravenosos, outros foram por via enteral. Então, a uniformização da casuística não estaria muito adequada. Mas vocês vejam, de 581 casos que ele selecionou, só ficou com esses 9. Essa é uma das dificuldades de fazer meta-análise. Você tem que ler muitos trabalhos, né? E ele só limitou ainda nos de língua inglesa, e para ficar com uma quantidade pequenininha lá no fim. De 581 ficou com 9, dos 9, 2 ou 3 tem repetição. Bom, falando desse TSQ, o que é o TSQ? Então, quando a gente vai explorar se tem homogeneidade ou heterogeneidade na meta-análise, existem essas duas estatísticas que são mais importantes. O TSQ de Cochrane e a estatística I2 do Higgins e Thompson. Como é que a gente interpreta? Da mesma forma que a gente considera um P menor que 0,05, significando que há diferença entre os grupos, quando o TSQ de Cochrane dá menor que 0,05, isso quer dizer que há diferença entre os grupos, ou seja, existe heterogeneidade. Então, esse TSQ vai dizer isso. Deu um P de 0,01, existe heterogeneidade. 0,03, existe heterogeneidade. Tudo que for abaixo de 0,05, há uma rejeição da hipótese nula, ou seja, hipótese de igualdade, e isso indica uma heterogeneidade presente. Uma outra forma de analisar, quando a casuística é pequena, quando você tem pouco, não a casuística, número de pacientes pode ser grande, mas o número de estudos pode ser pequeno. Quando o número de estudos é pequeno, alguns autores aceitam 0,10 em vez de 0,05, o 0,10 para ser indicativo de heterogeneidade. No caso aqui, o autor considerou 0,05. E a estatística I2, proposta por Higgins e Thompson, é uma outra forma de ver a heterogeneidade. Ela confirma o teste Q, né, e dá um grau, digamos assim, de heterogeneidade. Então, quando está próximo de 0, não tem heterogeneidade entre os estudos. De até 25, 1 a 25, baixa heterogeneidade. 50, moderada, e próximo dos 75 já é uma heterogeneidade importante. Então, sempre a gente vê as duas coisas. Vai dar no TSQ um valor P baixinho, eu corro lá no I2, ver quanto de porcentagem tem de heterogeneidade. Se mesmo que mostrar heterogeneidade, mas for até 25, tudo bem, uma heterogeneidade pequena é aceitável. Por quê? É muito difícil que haja homogeneidade total entre todos os estudos de uma meta-análise. Sempre vai haver um pouquinho. Então, até 25 não há muita importância. 50 já fica moderada, né? E acima perto de 75, importante. Foi falado aí efeito fixo ou efeito randômico. O que seria isso? O efeito fixo é quando você vê que está homogêneo. É um modo de analisar, que você valoriza só a diferença entre o que você encontrou e a diferença esperada, que é aquela do losanguinho. Não valoriza a diferença entre os estudos. Quando existe heterogeneidade, tem uma para lá, outra para cá, e você valoriza também a diferença entre os estudos. Então, é um modo estatístico só. Então, efeito fixo para quando trabalhos homogêneos, e efeito randômico é um outro modelo de analisar quando
existe heterogeneidade, randômico ou aleatório. E quando tem uma certa heterogeneidade, os autores usam uma técnica que ali chamam aí de estrangular os números, mas a gente chama, na verdade, torturar os números, né? E para torturar os números, procurar diferença de subgrupo. Bom, não deu uma diferença global, mas será que dá pela idade? Será que dá pelo grau de doença? Será que dá pela dose? Então, você vai analisar subgrupos quando tiver heterogeneidade e você quiser saber se há algum subgrupo ali que esteja causando essa diferença. Quando essa busca se relaciona a variáveis quantitativas, né, aí é o nome da estatística, essa meta-regressão. Você vai ver estatisticamente se essa diferença, essa variável quantitativa é importante ou não. Vejam que para fazer meta-regressão, há uma necessidade de um grande número de estudos. Aqui ele usou meta-regressão com um número pequeno, né? Algum estudo dele tinha dois estudos só, né? O menor número necessário para fazer meta-análise é 2. Então, com 2 casos, ele já fez meta-análise e alguns dos outros ele foi atrás de meta-regressão, ver se tinha alguma variável quantitativa que fosse significante. Não é bom fazer com um número tão pequeno de casos. Se sugere que se estude isoladamente cada grupo, né? Você descreve cada estudo isoladamente, mas não tentar juntar, porque o resultado pode ser falho. O modelo aleatório, esse que considera heterogêneo, ele é mais flexível, ele é mais indicado que o fixo, mesmo porque o fixo é muito difícil que você encontre um caso totalmente fixo mesmo, todos os indivíduos indicando a mesma coisa, né? Geralmente, quando se faz uma meta-análise, é porque existe dúvida. Uma coisa, um trabalho indica sim, outro não. Então, a heterogeneidade predomina em relação à homogeneidade. Estou terminando, Ulisses. Neste exemplo aqui, vocês vejam para ver a duração da ventilação. Olhando o gráfico, é um gráfico que parece homogêneo, porque passando uma linha, se a gente passar uma linha vertical em cima do losango, ela cruza praticamente todos os estudos. Quando é assim, é um indício visual de que existe homogeneidade. Ele foi testar e veja, a estatística aqui é maior que 0,05. Então, o estudo é homogêneo. Tá? Quando é menor que 0,05 é heterogêneo. E foi testar a estatística I2, deu 31%, um nível baixo. Então, um estudo está bom para analisar como homogêneo. E não houve diferença estatística entre os grupos. Aqui, traçando a linha vertical, vocês veem que cruza 1, cruza 2, já perde esse, quase perde aquele, né? É um estudo que mostra uma maior discrepância dos resultados. Vejo que a estatística Q deu bem baixinha, 0,001, então existe heterogeneidade. Quando foi testar no I2, é uma heterogeneidade alta, próxima de 70%. Então, nesses casos aqui, você pode eventualmente fazer aquelas meta-regressões para ver se existe alguma, apesar de não haver diferença, se existe algum elemento que está causando essa diferença entre os grupos. Por fim, esse último exemplo, eu destaco aqui esse de baixo, né, que houve diferença, o único praticamente que deu diferença significante entre os grupos, apesar de ser uma casuística
apenas 4 estudos, e um deles do mesmo autor, né? Mas vejo que ele usou média, né, para fazer o score inotrópico. E média pode ser um falso resultado. Teria que questionar aqui se isso aqui é verdadeiro ou não. Ok?